O crepúsculo em Jerusalém não era um evento súbito, mas uma entidade lenta e dourada que descia sobre a cidade santa. A poeira do dia, agitada por milhares de sandálias e pelas incessantes preces, assentava-se lentamente. No ar, pairava o cheiro fresco do orvalho noturno, misturado ao aroma residual de incenso, pão assado e as especiarias trazidas pelas caravanas do Oriente. Pelas ruas estreitas e em declive, a vida diminuía o passo, os homens retornando aos seus lares, suas vozes criando uma sinfonia cansada, ao final de mais um longo dia sob o sol impiedoso da Judéia. Em um canto esquecido, encostada a um muro de pedra que parecia guardar os segredos de séculos, ficava a taberna O Cântaro Rachado. Não era um lugar de luxo, mas um refúgio de sombras para almas desabrigadas, ou talvez, para aquelas cujas casas eram vazias demais para merecer a pressa. O interior era baço, iluminado por lamparinas de azeite que lançavam sombras dançantes nas paredes de argamassa. O ar era espesso com o cheiro de vinho forte, suor e o aroma terroso de armazenamento subterrâneo. Foi neste cenário que Eleazar, um homem cuja simplicidade nas vestes apenas sublinhava uma serenidade profunda, se acomodou em um banco de madeira áspera. Ele não estava ali para se embebedar, mas para observar, para ouvir as rachaduras nas almas dos homens. Seus olhos, profundos e serenos, pareciam enxergar além da superfície, além das roupas e palavras, penetrando na essência das preocupações. Ele bebia seu vinho aguado com calma, uma ilha de quietude em um mar de murmúrios cansados. A porta de madeira rangiu, quebrando a melodia suave das conversas. Um som estridente que anunciava a chegada de seu oposto. Entrou Daimon, um mercador grego de Éfeso. Suas vestes eram de um bom tecido, mas agora empoeiradas e desalinhadas. Seu rosto, outrora talvez arrogante, estava marcado por uma frustração profunda, uma amargura palpável que emanava dele como um odor. O negócio de Daimon na cidade havia desmoronado após uma série de más escolhas e parceiros desonestos. Ele carregava consigo não apenas o fracasso material, mas o peso esmagador da descrença. Para Daimon, o mundo era um lugar de transações, de causas e efeitos puramente materiais. Céu? Inferno? Era, em sua visão, conversa para assustar crianças e consolar idiotas. Ele se sentou pesadamente no banco em frente a Eleazar, sem cerimônia, e ordenou uma jarra de vinho puro, sem a diluição costumeira. Bebeu o primeiro copo de um só gole, como se quisesse afogar algo dentro de si, mas a sede de seu espírito era maior que a do corpo. Seus olhos, vidrados e céticos, encontraram os de Eleazar. Ele não viu serenidade ali, viu apenas o que considerava a placidez vazia de um homem que não conhecia a verdadeira dureza do mundo. Daimon, com um tom desdenhoso, erguendo seu copo, saúde. Ou será que devo dizer bênçãos? Você tem a cara daqueles que passam o dia no templo, acreditando que o mundo é governado por orações. Eleazar, inclinando a cabeça levemente, um sorriso suave nos lábios. A saúde é uma bênção, de fato, mas o mundo é governado por muitas coisas. Algumas visíveis, como este copo, outras não. O vinho, por exemplo, é bastante visível, e você parece querer negociar com ele uma fuga. Daimon, um riso áspero ecoa na sala, atraindo alguns olhares. Fuga? Falo de realidade, velho. Realidade de moedas que somam, de contratos quebrados, de homens que sorriem enquanto cravam uma adaga nas suas costas. Essa é a única verdade mensurável. O resto é fumaça de incenso, e a fumaça sempre se dissipa. Eleazar, a fumaça do incenso some, mas o aroma permanece no ar por um tempo, impregnando as vestes. Assim são as verdades que você nega. Elas não deixam de existir porque você fecha os olhos. O que pesa mais em seu coração, forasteiro, a perda do ouro ou a perda da confiança em si mesmo e nos homens? Daimon ficou em silêncio por um momento, surpreso pela perspicácia da pergunta que cortou sua amargura. Bebeu outro gole, mais devagar. A confiança é uma moeda que não tem mais valor.
Eu confiei em homens, em contratos, na lógica fria do mercado. Tudo falhou. Por que eu deveria confiar em algo que não posso ver, tocar ou calcular? Falam de um reino dos céus. Onde fica? Qual é a taxa de câmbio? Quanto custa a entrada? Eleazar, o preço da entrada não é pago com ouro, mas com uma moeda que você, no momento, guarda com demasiado rigor. O arrependimento. Daemon, revirando os olhos. Arrependimento, outra palavra vazia, um truque para fazer os fracos se sentirem melhor sobre suas fraquezas. Eu cometo um erro, digo que sinto muito e tudo fica bem? Não. As consequências permanecem, os prejuízos permanecem. O que está feito, está feito. Não há céu que apague isso, nem fogo do inferno que possa punir mais do que a estupidez de um homem já pune a si mesmo. Eleazar observou Daemon por um longo momento. Sua expressão era de pena, mas não de condenação. Ele fala com a convicção daqueles que já viram o abismo, mas se recusam a acreditar na ponte que está atrás deles. Deixe-me contar-lhe uma história. Não é minha. Foi contada por um rabi da Galileia, um homem cujas palavras são como fogo e vida. É uma história sobre dois homens, como nós, sentados em lados opostos da mesa da vida, e sobre o que aconteceu quando a mesa foi virada. O tom de Eleazar mudou, tornou-se mais profundo, mais hipnótico, preenchendo o ar pesado. As sombras na parede pareciam se aquietar. Havia certo homem rico, não um rei, mas um príncipe em sua própria casa. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias realizava esplêndidos banquetes. Sua vida era um festival ininterrupto de prazeres. À sua porta, porém, jazia um mendigo chamado Lázaro, um nome irônico, pois Lázaro significa Deus ajudou, e ele parecia terrivelmente desamparado, coberto de chagas purulentas, ansiando por se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E, para piorar sua humilhação, os cães famintos vinham lamber suas feridas abertas. Daemon interrompendo. Veja, a velha história. O rico é mau porque é rico, o pobre é santo porque é pobre. Um conto simples para fazer os pobres se contentarem com sua sorte. Eleazar, mas a história não é sobre riqueza ou pobreza em si, mercador. É sobre a indiferença. O rico não era um monstro de crueldade ativa. Ele não ordenou que seus guardas espancassem Lázaro. Ele simplesmente não o via. Lázaro era parte da paisagem, um poste, uma pedra em sua porta. O pecado do rico não era a opulência de suas vestes, era a cegueira de sua alma. Ele fechou o coração à dor que estava a um braço de distância de sua festa. Ele acreditava que a realidade era apenas aquilo que acontecia dentro dos muros de sua casa. O mundo exterior, o sofrimento, a morte, eram abstrações distantes. Eleazar fez uma pausa dramática, deixando as palavras penetrarem. Então, veio a grande equalizadora, a morte. E ela não olhou para as roupas, nem para os cofres. O mendigo Lázaro morreu. E aqui, meu amigo cético, a realidade que você nega se manifesta. As escrituras dizem que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Imagine, aquele corpo coberto de chagas, abandonado pelos homens, foi carregado por seres de luz para um lugar de honra suprema, o colo do Pai da fé. Aquele que não teve consolo na terra foi consolado para sempre. Daemon, semicerrando os olhos. E o rico, Eleazar? O rico também morreu, foi sepultado, provavelmente com uma grande cerimônia com muitos lamentos contratados e elogios vazios. Mas a história não fala de anjos vindo buscá-lo, apenas do silêncio da terra. E então, no Hades, no lugar dos mortos, ele acordou. E ele, que nunca havia erguido os olhos para Lázaro em vida, agora os ergueu no meio de seus tormentos, e viu, ao longe, Abraão e Lázaro ao seu lado. Daemon, sussurrando quase para si mesmo. Tormentos? Que tipo de tormentos, Eleazar? O fogo da separação, o fogo do remorso, a realização tardia de que a realidade que ele negava era, afinal, a única realidade duradoura. E ele, que nunca havia dirigido uma palavra caridosa a Lázaro, agora grita: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Veja a suprema ironia. Mesmo no Hades, na sua ruína eterna, ele ainda vê Lázaro como um servo, um mensageiro para atender às suas necessidades. A hierarquia de sua mente mundana permanece intacta, mesmo em sua perdição. Damon,
E Abraão atendeu? Ele mandou Lázaro? Eleazar. Abraão respondeu com uma tristeza infinita, mas justa. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu atormentado. E então ele pronunciou as palavras mais terríveis e definitivas que um homem pode ouvir após a morte. Palavras que ecoam até esta taberna. Além disso, entre nós e vós está fixado um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Um silêncio pesado e frio caiu entre eles, mais denso que o ar do porão. A palavra abismo reverberou. Damon sentiu um frio percorrer sua espinha, apesar do calor abafado do ambiente. Ele olhou para sua jarra de vinho, que de repente parecia inútil, uma poção fraca contra o tipo de sede que a história havia revelado. Damon, a voz rouca, quase um sussurro. Então, é isso? Um erro de indiferença? Um lapso de compaixão e o tormento eterno? Não há apelação? Isso é uma justiça desproporcional, Eleazar. Não é um mero erro, amigo. É a escolha de uma postura perante a vida. É a crença, como a sua, de que a realidade se resume ao que se pode tocar e contar. O rico viveu como se Deus não existisse e o seu próximo não importasse. Ele colheu exatamente o que plantou, uma eternidade de ausência e solidão. O abismo que ele cavou com sua indiferença em vida tornou-se na morte uma barreira física e intransponível. Mas a história não termina aí, porque o remorso do rico, embora infrutífero para si, ainda guardava uma centelha de algo que não era totalmente egoísta. Ele pensou em seus irmãos, homens como ele, vivendo como ele, caminhando para o mesmo destino. E ele fez um último, desesperado apelo. Damon, inclinando-se para a frente, completamente cativo. O que ele fez? Eleazar. Ele suplicou a Abraão: Pai, eu te rogo, pois, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele finalmente entendeu. Ele queria um milagre, um morto voltando à vida para avisar os vivos. Que espetáculo! Quem não se converteria diante de tal prova? Damon, com um lampejo de triunfo amargo. Exatamente. Se eu visse um fantasma, um morto-vivo, eu acreditaria. Essa é a prova que falta. Eleazar sorriu, um sorriso triste e profundo, como se tivesse esperado por essa exata objeção. E essa, meu caro descrente, é a parte mais genial e mais assustadora da parábola do rico e Lázaro. A resposta de Abraão é a resposta para você, para mim, para todos os que pedem um sinal do céu, uma prova irrefutável. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Damon. Moisés e os profetas, escrituras, velhos pergaminhos. Isso é tudo, Eleazar. Isso é tudo. E é mais do que suficiente. A verdade já foi dada. A lei do amor a Deus e ao próximo já foi inscrita não apenas em pedra, mas na consciência de todo homem. O problema não é a falta de evidência, é a dureza do coração que se recusa a ouvir. Eleazar fixou seus olhos em Damon com uma intensidade que fez o mercador estremecer. Sua voz baixa, porém, cortou o ar como uma lâmina. O rico, preso em sua lógica mundana, insistiu: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão deu a sentença final, não apenas para os 5 irmãos, mas para toda a humanidade teimosa. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. As palavras pairaram no ar. Damon sentiu-se como se tivesse levado um golpe no peito. A lógica implacável da história esmagou seu ceticismo. Ele sempre acreditara que a fé era uma questão de evidências insuficientes. Agora, ele via que era uma questão de vontade. A prova final, a ressurreição dos mortos, já estava prevista como inútil para quem já havia decidido, em seu coração, não acreditar. Seu próprio mundo desmoronou. Seus negócios fracassados, sua desconfiança nos homens, sua amargura. Tudo isso parecia pequeno, insignificante, diante do grande abismo que a história havia revelado. Ele não era o rico em bens materiais, mas era o rico em autossuficiência, o rico em descrença. E ele estava cavando seu próprio abismo, dia após dia. Damon, sua voz era quebrada e o terror se misturava à claridade. O abismo, ele é fixado em vida. Não há ponte após a morte. A ponte deve ser construída agora.
Eleazar assentiu lentamente, seus olhos agora cheios de uma compaixão profunda. Sim, a ponte chama-se arrependimento. A moeda que você se recusava a usar. Não é apenas dizer sinto muito. É mudar a direção da sua alma. É começar a ver os Lázaros à sua porta. E mais importante, é parar de confiar apenas em contratos e moedas. E começar a confiar nas promessas daquele que pode salvar sua alma de um destino muito pior do que a falência. Damon deixou sua cabeça cair sobre a mesa, seus ombros sacudindo em um choro silencioso e convulsivo. Não era o choro de autopiedade de antes, era o choro catártico de um homem que viu a própria alma nua e em perigo e escolheu mudar. Quando ele finalmente ergueu a cabeça, seu rosto estava exausto, mas transformado. A amargura havia dado lugar a uma humildade assustada, mas esperançosa. Damon, o que eu devo fazer? O abismo! Eu o senti aqui, nesta sala. Como eu o atravesso? Eleazar, colocando uma mão gentil no ombro de Damon, você já começou. O reconhecimento da verdade é o primeiro passo. A ponte é a fé. Fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Fé no Rabi que contou esta história, que veio não apenas para falar da vida após a morte, mas para vencer a morte por nós. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Damon olhou para as mãos vazias que tanto haviam buscado segurar coisas passageiras. Agora, ele as abriu, num gesto de rendição e recebimento. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu não quero acordar do outro lado do abismo. Eu quero estar no seio de Abraão. Os dois homens saíram da taberna, o cântaro rachado, muito depois da meia-noite. A cidade dormia, sob um céu pontilhado de estrelas que pareciam testemunhas silenciosas do drama que se desenrolara naquela pequena sala. Damon, o mercador grego, caminhava com um passo diferente, mais leve, mas também mais solene. Ele não havia encontrado uma solução para seus negócios, mas havia encontrado algo infinitamente mais valioso, um destino para sua alma. A conversa na taberna, iniciada em tom de provocação e descrença, terminara em uma das mais antigas e poderosas transações do espírito humano, a troca do orgulho pela graça, da desesperança pela fé e do abismo pela possibilidade da redenção. A história do rico e Lázaro não era mais apenas uma parábola, era um aviso que ele havia ouvido há tempo, um mapa que o guiaria para longe da borda do precipício. E se essa história transformou a vida de Damon em uma taberna escura em Jerusalém há séculos, o que ela pode fazer pela sua vida hoje? O abismo não é um lugar distante, ele é a distância que você coloca entre você e a dor do seu próximo, entre você e a verdade que o seu coração já conhece. Se você sentiu o peso destas palavras, se você enxergou o seu próprio ceticismo na figura de Damon, eu te convido a não ser como os 5 irmãos. Não espere que um morto ressuscite para que você comece a acreditar. O convite é feito agora. Deixe nos comentários o que a palavra arrependimento significa para você neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre a indiferença antes que seja tarde demais. E para continuar explorando as verdades eternas que redefinem nossa vida após a morte, inscreva-se no canal e ative as notificações. A ponte está sendo construída agora e eu quero caminhar com você.